Boa tarde, alunos e alunas, ou desculpe, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem abrindo esse arquivo. Esse vídeo tem como objetivo apresentar a disciplina Natureza da Informação no formato de educação continuada emergencial. Tá? Então, a ideia é dar um panorama geral do que nós iremos fazer nas próximas semanas e qual o esquema, né, de funcionamento dessas aulas. É importante para que todos os alunos assistam esse vídeo para ter uma ideia do que se espera do ECE e também para tomar decisão se vão seguir ou não a disciplina Natureza da Informação neste formato. Bom, pausas, tá ok. Como nós já explicamos antes, né, nos e-mails, nossas aulas foram suspensas no dia 16. Nós tivemos até essa data 5 semanas de aulas presenciais. A partir dessas semanas, nós continuaremos com essas aulas nesse formato chamado Estudos Continuados Emergenciais, que foi aprovado pelo CONCEP no dia 3 de abril passado. Bom, segundo o nosso planejamento, faltam mais ou menos matérias para 6 semanas. Essas 6 semanas, então, foram divididas em tópicos, né, com as aulas online, e depois reservamos a última semana, né, para completar as 12 semanas de aula, a última semana para a avaliação presencial, que basicamente é uma prova. Né? Então, essa semana, ela depende da volta às aulas. Tá? Então, se nós tivermos o retorno das aulas após essas semanas de aula online, tudo bem, vai ser uma semana logo em seguida às semanas de aula. Caso contrário, nós iremos aguardar até que se retornem às aulas para que a gente possa fazer essa avaliação, essa prova online. Então, para essas 6 semanas de aulas, esses são os tópicos que complementam nossa ementa, e tem um tópico adicional, né, na última semana, um tópico extra chamado Poder do Bit e o IoT e Sistemas com Propósito. Bom, então essa semana iniciaremos com o tópico Compressão de Dados. A estrutura da semana, a gente planejou a estrutura da semana de forma mais livre possível, para dar maior flexibilidade, né, para vocês alunos. Então a ideia é que na segunda-feira a gente poste um vídeo, ou um ou mais vídeos, depende realmente do tamanho do vídeo, basicamente é um PowerPoint com áudio no fundo. Esse é um formato que a gente escolheu, primeiro pela simplicidade e segundo por não demandar muito volume no arquivo final. Isso é importante, porque para você poder baixar o arquivo, para você poder trabalhar o arquivo, você precisa ter um volume menor. Né? Então, esse é um formato que demanda menos carga à internet, né? E o armazenamento desses dados, armazenamento e manipulação desse tipo de arquivo. Então, é o motivo pela qual a gente vai usar essa estrutura. Né? Apesar de que para muita gente talvez seja insuficiente, nós temos recursos para desenvolver recursos materiais, né? Câmeras, mesas digitalizadoras, né? Para desenvolver aulas mais, digamos, sofisticadas. Mas vamos tentar primeiro, nesse momento, né, trabalhar somente com esse formato, né, de vídeo e desculpe, vídeo, quer dizer, PowerPoint comentado com áudio. Tá? Caso seja necessário, ou caso, dependendo da realimentação de vocês, a gente pode evoluir para um outro tipo de apresentação. Bom, bom, na segunda-feira seria a apresentação dessas aulas,
né, que a gente coloca um link no dia desses vídeos. Na quarta-feira seria o único dia da semana que a gente teria um atendimento sincronizado, né? Que a gente chama, quer dizer, tem com horário marcado, tá? Então, novamente, um chat é um recurso do Tidia, e esses seriam os horários. Eu dividi em duas turmas, porque cada turma é muito grande, com cerca de 100 alunos, se todos participarem do SE, né? Claro. E aí resolvi dividir em duas turmas e esse horário que está aqui é o mesmo horário que já existia antes, né, nas turmas presenciais. É o horário de atendimento que eu deixava reservado para atender os alunos lá na minha sala em Santo André, tá bom? Então, vou manter os mesmos horários, tá? Para fazer um bate-papo, um chat ao vivo para tirar dúvidas, essencialmente da aula, tá? A ideia não é tirar dúvida do exercício, tá? Então é concentrar-se no entendimento das aulas. É importante também nesses atendimentos para dúvidas, porque primeiro, como é um chat, todo mundo que está na sala participa da conversa, né? Então todo mundo é, consegue dividir as dúvidas comuns, as dificuldades comuns, né, que estão tendo com o uso da ferramenta ECE ou do ambiente do formato ECE. E aí é um espaço importante de interação, principalmente entre nós, professores e alunos, né, para a gente tirar as principais, pelo menos na primeira semana, né, principais dúvidas referentes, né, a, a esse formato, né, e as dificuldades que vocês estão encontrando, né, para entender as aulas e desenvolver, né, a disciplina. Na sexta-feira, quer dizer, esse é ao longo da semana, no final da semana, a gente prepara, né, uma atividade, um exercício para ser entregue, que vai contar inclusive com presença, né, naquela aula da semana, tá? Então, vamos trabalhar com diversos formatos de exercícios, né? Não está fechado ainda esse formato. Provavelmente o uso do TDIA. A TDIA tem uma ferramenta chamada exercício, que a gente vai tentar usar. Ou então a entrega de uma lista, né? Ou de um conjunto de exercícios também nessa data, na sexta-feira. Tá? É importante lembrar que realmente a ideia é fechar os exercícios na sexta-feira. Não fechei o horário ainda, mas provavelmente sexta-feira até umas 6 horas da tarde. Tá? A ideia é evitar que usar o fim de semana para resolver esses exercícios. Tá? Então, vocês se programarem durante a semana, como fosse a atividade normal, e deixar o fim de semana para descansar, né? Tá? Como seria normal durante as aulas presenciais. Então, não vamos aproveitar esse tempo, né, para tentar realmente é, desestressar, né, nesse período crítico que é a nossa quarentena. Bom, a avaliação da disciplina, temos uma alteração nessa avaliação em função desse formato. Os exercícios e listas, né, que serão entregues ao longo dessas semanas, irão compor a metade da nota. Vai incluir também a lista que vocês já entregaram, a lista 1. Tá? A distribuição dos pesos ainda está sujeita a estudo, porque a gente não sabe ainda qual o tamanho, né, qual é o volume final desses exercícios e dessas listas. E a prova única presencial, incluindo toda a disciplina, toda a matéria dada durante a disciplina, irá compor os 50% restantes, né, da nota. Tá bom? Novamente reforçando que os exercícios serão utilizados, né, como presença, tá, para aquelas aulas. Essa presença durante as aulas online irá contar juntamente com as presenças nas listas, né, durante as aulas presenciais, para compor a presença total, né, na disciplina. Então, apesar
quase a metade da disciplina ter um formato online, você ainda corre o risco, né, de ter uma reprovação por falta caso você não entregue os exercícios, tá? Então, mesmo exercícios que foram entregues vazio, quer dizer, sem nada dentro, a gente vai computar pelo menos como presença. Pode não computar como nota, né, para compor o conceito final, mas vai computar pelo menos para as faltas. Portanto, na sexta-feira, entreguem sempre o exercício, tá? Independentemente se vocês fizeram ou não, mesmo que seja parcial, entreguem sempre o exercício até a sexta-feira, tá bom? Bom, a partir daqui é para quem vai, para os alunos que vão fazer o ECE, né? Vão fazer essa disciplina no formato ECE. Então nós temos uma página de dicas, tá? Para fazer o ECE e depois uma revisão das aulas presenciais que vimos até agora, tá bom? Então, é, caso vocês não queiram fazer o ECE, é o ponto onde vocês deverão parar de assistir, ok? Bom, para quem vai continuar, né, com as nossas aulas online nas próximas 6 semanas, tá? Algumas dicas importantes, né, para você ter uma maior eficiência, né, e maior aproveitamento, né, dessas aulas, tá? Então, nós distribuímos nossas atividades ao longo da semana, né, essa da semana, para dar máxima flexibilidade e essencialmente para permitir que vocês planejem a semana, tá? Então é muito importante que vocês planejem a semana em função dessas atividades. Claro que cada disciplina vai ter o seu esquema, né? A sua estrutura, né, de aulas. Algumas serão presenciais síncronas, né? Quer dizer, nos horários das aulas, o professor vai lá e vai apresentar uma aula no formato tipo palestra, né? Tipo conferência, né? Que é com algumas ferramentas que foram disponibilizadas permitem esse formato. Bom, é importante então para a nossa disciplina de natureza da informação, a ideia é ser mais flexível. Então, a ideia é planejar, permitir que vocês planejem essa semana de acordo com as disciplinas que vocês irão fazer, com a disponibilidade de horário, né? Tá? E criar um horário, né, para estudos, para essa disciplina pelo menos, tá? Um horário, ou compor um horário, né, com as demais disciplinas e manter essa rotina, né, rigorosamente, tá? Isso é muito importante, que é essa criar rotina, tá? Então, você se prepara psicologicamente, inclusive, para assistir essas aulas, tá? Desenvolver as atividades e reservar, né, um tempo, um horário firme, fixo e firme, né, para esses estudos. Reservar um local para estudo, isso é uma outra coisa muito importante, tá? Ter um lugar calmo, né, com poucas interrupções, né, com mínimo de distração, desligar a televisão, desligar o rádio, tá? Ter um ambiente de preferência fechado para você poder se concentrar em cima das aulas, em cima das atividades que você vai desenvolver, tá? Então, a ideia é a seguinte, de assistir às aulas numa tela grande, evitar realmente o uso de celular, né, aquelas telas pequenas, que dificultam a leitura, dificultam a concentração, tá? E usar fone de ouvido, tá? Para você poder ouvir com mais precisão, né, as aulas, tá? E se você, claro, está usando o computador para assistir às aulas, né, fechem todos os aplicativos, né, os, ah, o navegador com e-mails, tá? Então, evite toda e qualquer distração para se concentrar somente nessas aulas, tá? Desligue o celular também para não ser interrompido durante as suas atividades, tá? Por que isso, na verdade, tá? Ah, qualquer interrupção, né, durante a sua aula, você perde a sua concentração e você perde um tempo ainda
para você retomar aquilo que você estava fazendo. Tá? Então, esse tempo, entre interrupção e retorno da atividade, você perde 5, 6 minutos, tá? Que são importantes na soma total dos tempos. Tá? E nós temos uma capacidade limitada de suportar essas interrupções. E acaba fazendo com que o conhecimento, aquilo que você já tinha visto, por exemplo, não seja absorvido de uma forma integral. Tá? Então, uma outra escolha importante é a escolha do horário, né, desse estudo que está aqui. Tá? De preferência, faça de manhã, tá? Porque você ainda, claro, acabou de acordar, está com a cabeça fresca ainda. Tá? O seu rendimento provavelmente será maior de manhã. Claro que depende de cada um. Tem pessoas que são mais ativas à noite, tá? Mas à noite você já está realmente mais desgastado ao longo das atividades do dia, tá? Evitar também depois do almoço, né, que dá um sono danado, assim por diante, tá? Então escolha um melhor horário, né? Cada um deverá saber qual seria o melhor horário para desenvolver suas atividades escolares, né? E crie um planejamento e crie uma rotina. Então o objetivo é buscar eficiência, tá? Para você gastar o mínimo de tempo, né, em cima dessas atividades, em cima dessas aulas. Tá? Se você tem interrupções toda hora, você não conseguir se concentrar, você vai ser obrigado a assistir o vídeo novamente, ou seja, você vai acabar gastando mais tempo para desenvolver a atividade. Tá? E tente, né, tirar a dúvida no ato, né? Quer dizer, você assistiu a aula, não entendeu, volte e escute novamente. Se mesmo assim você não entendeu, né, anote num papel, tá, e traga para o chat. Ok? Então essas são as dicas principais para ter uma melhor eficiência, né, durante essas aulas online.